Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Circuito Movimento. Eu me chamo Fernanda Góes e eu vou chamar agora o nosso convidado especial. Oi, Bruno, bom Oi, dia. bom dia. Nossa, tá funcionando o que eu montei aqui. Ok, Tá funcionando. Bom dia. estamos inteiros. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito Movimento. Esse é o circuito universitário, que vamos falar sobre uma amostra de alguns filmes, né? E também viemos dar uns agradecimentos aos nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, a Estácio Edux e a realização da MPC Filmes com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Nessa edição, o projeto acontece de forma online, usamos esse espaço para debater os temas abordados nos filmes. Os links para os filmes estão no Instagram da NPC Filmes, que também eu posso disponibilizar para todos, bem depois da nossa palestra, e eu coloquei durante a semana também para alguns verem. O nosso debate de hoje vai ser sobre o filme O Futuro do Agora, com o meu convidado especial, o estudante da Faculdade UERJ, que cursa licenciatura em História, Bruno Cícero. Obrigado, Bruno, pela participação. Vou explicar para você como é que vai ser, né, o nosso debate, principalmente para as pessoas que estão entrando. O nosso debate ele vai ser uma conversa bem voltada para o filme, né? E no final a gente vai abrir para algumas perguntas para o público. Então, vamos começar. Bruno, para você. Peraí. Vamos lá. Bruno, o que você achou do filme O Futuro da Agora? E qual a sua visão como um estudante que já passou por todo esse processo da escolha de uma área de atuação, em que o filme aborda tanto para a conscientização dos novos estudantes e dos futuros estudantes que vão chegar ainda nessa área? Bom, Fernanda, bom dia. Obrigado pelo convite, né? Acho que é importante a gente debater esse tipo de tema. E, assim, tendo já passado por todo o processo, e esse filme é muito bom para se demonstrar isso, eu estudei em escola particular minha vida toda, né? Do fundamental, pro médio e tal, então eu tive muita oportunidade. Eu tive muito tempo para pensar sobre o futuro, porque eu tive o conforto de não ter que trabalhar ao mesmo tempo. E esse documentário é muito bom para mostrar que no Brasil, a grossa maioria dos estudantes, né, ou pelo menos boa parte delas, não tem essa oportunidade, porque eles não estão pensando no futuro, porque não tem tempo. Não tem o alimento de hoje, não tem a saúde de hoje, não tem a conta paga de hoje, então não dá para pensar no amanhã. Tendo passado pelo processo inteiro, uma coisa eu digo com alguma tranquilidade e certeza: você precisa de tempo. Você precisa poder sentar e ter a estrutura de sentar, de pensar o que você vai fazer, de estudar para o vestibular, de fazer o vestibular, e você tendo tempo já é difícil. É Você tendo tempo verdade. já é difícil você escolher, já é difícil você pesquisar. Você na escola, você não encontra espaços que falem sobre o que você quer fazer quando você for para a faculdade. Você não sabe as matérias que tem na faculdade. Você vai entender quando você se deparar na faculdade com essas matérias. A não ser que você goste de alguma das matérias que é já de sala de aula e você consiga perguntar para os professores o que tem na faculdade. Foi o meu caso. Perguntei para os professores de história, pô, o que tem na faculdade? Eles me falaram, tem matéria tal, tem matéria tal. Aí eu fui entender um pouco. Eu só fui entender mesmo quando você entra em contato com a faculdade. Então, assim, falta a oportunidade de se explicar para o aluno o que tem na faculdade, o que tem um curso de Direito, o que tem um curso de Administração, o que tem um curso de Economia, o que tem um curso de História. Você não vê, você não lida com isso. Que muitas vezes o aluno também ele tem que sair, como o próprio documentário diz, ele tem que sair meio-dia da escola para meio-dia e meio ele ir trabalhar. É realmente uma correria muito grande, que a gente acaba lidando com diversas situações, né? Tanto a pessoa que só tem a oportunidade de estudar e a pessoa que estuda e trabalha e precisa ajudar a própria família. Então, tipo, na minha visão, ainda mais do documentário, a escola busca incentivar novos métodos, novas formas de
abrir a mente desses jovens, né, dessa nova geração que vem chegando, porque é muito importante a gente realmente se conscientizar. Se a gente não aprender com as novas tecnologias que estão chegando no nosso meio, que vão agregar cada vez mais nos ensinos e mostrar como é uma vida de, de uma universidade, ver como é que é uma rotina, então, acaba sendo muito mais viável. Hoje em dia, eu vou dar o exemplo da minha faculdade, né? A Estácio, ela promove 2 vezes ao ano um circuito pela faculdade com alunos de colégio. Eu não sei se todas as escolas têm essas oportunidades, mas seriam oportunidades muito boas, porque você consegue estar imerso durante um dia num curso que você deseja, seja medicina, seja história, seja biologia, biomedicina, publicidade, jornalismo, educação física, não importa qual curso, mas se você tem um pouquinho de conhecimento sobre a área que você gostaria de exercer, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, infelizmente. O legal é que o filme mostra isso, lugares e pessoas, e professores principalmente, que estão correndo atrás de levar toda essa oportunidade para essas pessoas que não têm. Aí a gente chega no principal ponto, né? Que a educação ela é um conjunto, né, de conhecimento, inovações e tecnologias. E chegamos nas nossas perguntas, né, para gerar os nossos debates. Vamos lá. Vamos primeiro focar na questão da educação e do conhecimento. O que você acha que seria o papel da educação para preparar essas pessoas para o futuro mostrado no filme? A educação, ela é, em suma, o próprio futuro. Se o Brasil, como eles mostram isso muito claramente no documentário, não tem um projeto de educação, ele não tem um projeto de futuro. E quando você olha o governo brasileiro, você consegue ver claramente que ele não tem um projeto nem para os próximos 2 meses. É uma coisa de, a gente vai fazendo o que tem que fazer para agradar politicamente quem quer que tiver que agradar. Você não tem um projeto contínuo, porque a educação é um processo. Um dos professores, ele chega a falar, a educação é um processo, o ciclo inteiro, do fundamental até a academia, né, quando ele termina ali a graduação, ou talvez até se ele queira estender, é de mais ou menos 20 anos. É um ciclo de 20 anos. Aí você vai tomar decisões de 4 anos, não vai Realmente. acompanhar aquela pessoa até o fim da vida dela. Não vai. E a gente sabe que faculdades, algumas faculdades têm, eu tive até a chance de estar em algumas faculdades, visitando as faculdades, olhando e tal, mas, assim, falta alguma coisa, sabe? Falta o colégio também ele se preocupar em não te aprovar no vestibular para ter um número na lista deles. Pá, nós aprovamos tantos para o vestibular. Veja próximo pai que vai colocar seu aluno aqui, quantos nós aprovamos ano passado para que você também, seu filho também seja aprovado. Não é assim que funciona. Não é assim que a gente trabalha. Mas é assim que a gente vê, porque a educação vira um grande mercado e ela dá muito dinheiro. É Então a gente verdade. perde a chance de educar os alunos, a gente perde a chance de formar a próxima geração, que vão ser os profissionais do futuro, os médicos, os professores, com dinheiro. Tempo, a gente tem que ensinar, a gente tem que passar dinheiro. Então, assim, nos colégios que são mostrados no documentário, eles se preocupam muito com a questão de futuro, muito com a questão da escola ser um espaço vivo de aprendizado e de ensino, que não seja aquela coisa transacional. O professor vai, ele passa conteúdo para o aluno absorve aquilo como uma esponja e depois ele vomita aquilo na prova de vestibular. E ele passa. Se Sim, preocupe em ser um lugar de diálogo, um lugar de pensamento, onde os alunos podem se expressar, onde eles podem pensar, sem que eles sejam engessados por uma quantidade X de capítulos para estudar, quantos capítulos tem que ver, quais matérias eles têm que ver para Enem. Eu passei o ensino médio inteiro. Você tem que ler tais matérias, ver tais coisas para Enem, é isso que você vai estudar, é só para cá que você vai passar. E você fica naquela, que nem um ratinho correndo na ratoeira. Não, tem que passar, exato. tem que passar, tem que passar, tem que passar, tem que passar. E isso eles relatam também no documentário, as estudantes, quando elas aparecem, a pressão vestibular. E elas não sabem Não, se elas vão passar, porque o novo ensino médio também complica, né? Se você tem um novo ensino médio que restringe as matérias que você estuda, mas o vestibular continua cobrando essas matérias, alguma coisa não bate. Você é vai para o verdade. vestibular sem estar pronto. E aí é aquilo. Você criou tantas ações para que os alunos de colégio público, para que os alunos de baixa renda entrem na faculdade,
E agora você tem um contramovimento do novo ensino médio para impedir que essa galera entre. Porque a É faculdade verdade. pública vira o quê? Celeiro de filho de rico. Sempre foi. Sempre vai ser. Embora a faculdade pública devesse ser para o aluno que estudou em colégio público, para que ele pudesse formar o futuro do país. Só que a gente não tem projeto de futuro, a gente não tem projeto de educação. O papel da É, educação para preparar as pessoas para o futuro, ela de fato ser um lugar de diálogo, ela de fato ser um lugar de aprendizado, para que ela não tenha, de maneira nenhuma, que se preocupar em números no vestibular, embora, obviamente, ele seja importante, mas primeiro você tem que igualar os alunos se você vai jogar eles igualmente no vestibular para disputar uma vaga. exato. Eu acho pela tendência eu acho que essa questão do novo ensino médio é dois viés, né? Muito importantes. Eu acho que busca muito que o aluno se forme e ele vá para o mercado de trabalho, acho pela condição dele. E também acaba, como você disse, ele não ajuda essa geração a querer não se dedicar mais para o vestibular, porque acabam encurtando tanto conteúdo no sentido de foco de prova de vestibular, porque, querendo ou não, o colégio, eu falo por experiência própria, porque ano passado eu prestei o vestibular novamente, e você vê que muda muita coisa. Tipo, eu me formei em 2020. De 5 anos para cá, muda absurdamente muita coisa, muita coisa. Então, são questões que a gente vê do formato do ensino que vai modificando de um pré-vestibular para um colégio. E você vê que ambos são ensinos. Em vez de buscarem a mesma linha tênue para consolidar essa geração, para formar pessoas que estão saindo conscientes do colégio, seja para trabalhar, seja para a faculdade, não importa, tem que ser a mesma linha tênue, porque essa geração não dá para ser uma geração que sabe pouco para uma parte da população muito menor saber muito mais. Então temos que buscar sempre essa. Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível, mas buscarmos essa igualdade. Uma coisa que eu gostei muito do filme foi quando o aluno de nono ano, ele queria fazer audiovisual, se não me engano, Sim, né? sim. Ele estava ajudando no próprio documentário. Eu achei isso incrível, porque tem jovens que não conseguem ainda se ver na faculdade, mas por conta do documentário que ajudou ele a ter essa visão. Pô, agora eu quero fazer uma faculdade, quero fazer o audiovisual, quero entrar para esse mercado, quero fazer a diferença, quero poder crescer na minha carreira, porque ele teve o gosto, teve aquele, já sei como é que é, agora eu quero estar ali presente. Opa, perdão. Ele sentiu o cheiro, né? Porque se você trata o aluno a vida inteira, tipo, olha, você tem que chegar na faculdade. É aquilo, você tem sempre que chegar no próximo passo, só que o próximo passo não é mostrado a você. E você fica naquela do ratinho na ratoeira, você corre para alcançar o próximo, alcançar o próximo, alcançar o próximo. Sim, Aí você para, olha, se o aluno no ensino médio, ele não teve oportunidade de só estudar, se ele não teve oportunidade de sentar ali e ver a matéria e ver o que ele tem que ver e aprender de fato, despreocupado um pouco com o vestibular e mais preocupado em ser conscientizado dentro da sociedade, até porque o que mais vale numa escola não é o conteúdo, é a experiência social, né? A gente tem que falar disso também, assim, é muito importante o conteúdo. Ele é, de fato, porque você está ali, mas a experiência social de você estar dentro de uma escola, a experiência de você estar dentro da faculdade, que é o estágio que a gente já está, você aprende muito mais, de vez em quando, dentro de sala de aula. Você aprende sobre as condições, você aprende sobre os estágios, você trabalha, você fala com as pessoas sobre experiências que elas já tiveram dentro do mercado de trabalho, dentro de outros estágios, e você tem que prestar atenção nisso, né? No final das contas, você tem que dar às pessoas uma perspectiva de futuro. Se os alunos não exato. estão preocupados com o futuro deles, eles não vão pensar em faculdade, porque está muito longe. É muito difícil, é muito distante. A gente olha para onde? Essa é a Realmente, dificuldade. também. E é o ponto que a gente também chega na nossa próxima pergunta, que está gerando um novo impacto, né, nessa nossa geração, que é de que forma o filme mostra que a educação deve evoluir para acompanhar as mudanças tecnológicas e sociais. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial está aí, né? Pois é. Então, de que forma está acontecendo? Eu e você estamos literalmente no mesmo meio, que é o meio acadêmico universitário. Então, mas você lida com a parte de licenciatura, né? Deve ter mais contato com estudantes de colégio. Como é que você tem essa visão?
Assim, a gente precisa, grande na realidade, a gente tem uma necessidade muito grande do governo para ele se mexer. Em suma, a gente precisa que o Uhum, governo se mexa, que ele faça investimentos, que ele ofereça cursos para os professores, cursos de formação continuada, como a gente chama, ou seja, cursos profissionalizantes, como o professor deve lidar com a inteligência artificial dentro de sala de aula, como ele deve lidar com novas tecnologias, assim, como o avanço cada vez maior e a integração cada vez maior da internet no estudo, porque a gente vai estudar alguma coisa, a gente vai no Google. A gente está fazendo pesquisa uhum, de monografia, a gente vai pesquisar os documentos na internet. A gente não pode viajar até o lugar. Então a internet facilita que a gente faça a pesquisa de casa. A gente está visitando um arquivo de Londres. A gente não tem condição de viajar para lá, mas a internet possibilita. Então, assim, como os professores vão lidar com alguma coisa se na licenciatura eles não são preparados para isso? Você tem que ter curso profissionalizante para a pessoa poder estudar, se profissionalizar e passar para o aluno sem que o aluno tenha perdas de muitas vezes ter que ensinar o professor a mexer com alguma coisa. No documentário sim. eles mostram isso. Os professores que já estavam lá, eles tiveram cursos de como usar os computadores, de como usar as telas, mas os que chegaram depois não tiveram. Então os alunos tiveram que ensinar. Então você perde tempo de aula, tempo de conteúdo para que os alunos ensinem aos professores como usar uma tecnologia. Porque a nossa geração já está acostumada. Mas um dia a gente vai ter 40 anos de idade, vai chegar uma tecnologia nova, a gente não vai saber usar. E aí? Exato, A gente vai ter que perder tempo para o aluno ensinar para a gente como usar, para a gente depois passar o conteúdo para o aluno, a gente exato. vai perder tempo de aula. É uma via de mão dupla, né? Tanto da instituição com o profissional e do profissional para a instituição, né? Porque se eu quero, se a gente vê que é um novo formato, né? A nova forma de passar a informação, porque a internet é tudo papo um. É se aqueles 3 segundos de conteúdo não te fixou ali, e vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando até achar alguma coisa. Então, se você não assiste uma coisa que te prenda, que realmente que tá ali, tipo, ai, nossa, esse conteúdo é de escola, mas tá me prendendo, estou gostando. Teve uma coisa, quando eu fui no Rio Innovation, a gente falou muito sobre essa questão da tecnologia, principalmente no meio da educação. Teve uma professora que ela teve que literalmente aprender do zero, ela também não aprendia, ela não sabia, então ela começou a usar o Instagram e as outras redes para captar mais os alunos, fazer tipo, você ensinar, ela era professora de ciências biológicas, ensinava biologia através do Instagram, fazia vídeos de forma bem descontraídos para fixar o conteúdo, porque não é você tá ali, tô na escola, vou gravar aquilo, porque quando a gente grava, a gente literalmente, a gente não aprende totalmente, né? A gente tem que tentar entender, compreender, e aí você sabe o conteúdo. Então, acho que são formas alternativas que eu acho que é principalmente é uma via de mão dupla. Se eu, professor, eu estou vendo que tem essas mudanças e os alunos estão dispersos, como eu vou fazer para chegar naqueles alunos? Eu tenho que me dispor. Se a instituição que eu trabalho não me dá essa condição, eu tenho que tentar uma outra alternativa. Eu sei que às vezes é muito difícil para uma pessoa mais velha compreender essa questão, mas tem que, acho que em toda a área, não só nas áreas de saúde e tudo mais, eu acho que em qualquer área que você faça, você tem que estar sempre fazendo uma reciclagem de tudo, porque tudo está sempre se atualizando. A internet está aí, é tipo, papo. Então a gente tem que estar ali fazendo curso de reciclagem para, pô, o que que tem na minha área de inovação que eu posso contribuir? O que que tem na minha área que eu posso fazer? A minha área, principalmente, eu faço publicidade e propaganda. Toda semana tem uma atualização nova no Instagram. Toda semana tem um artigo novo que aconteceu, novas tendências, as formas de educar também mudam a todo momento. Então, acho que é sempre uma via de mão dupla. O problema é que muitas vezes falta o curso de atualização para esse professor, ele não é oferecido esse tipo de coisa, ele tem que aprender sozinho. Você tem que levar em consideração que o cara pode estar trabalhando 60 horas por semana. O cara fica afogado porque quando você dá aula, não é só você estar lá e dar aula, você tem que montar a aula, você tem que corrigir a prova, você tem que mudar a sua aula, você tem que atualizar a tua aula de acordo com os padrões acadêmicos que você aprendeu na tua faculdade. Por exemplo, eu sou de história. A gente lida com historiografia, que é a escrita da história. A gente tem que atualizar a nossa aula de acordo com o que é mais recente na academia, com as novas ideias, com
com as novas maneiras de pensar, com as novas maneiras de se olhar para o passado, porque a história é uma ciência em marcha, ela muda. Mas as pessoas pensam que não, ela muda. Ao longo do tempo ela muda, mudam as interpretações, mudam as pessoas analisando aquilo, mudam as pessoas que estão também pensando aquele tipo de conteúdo. Então aquilo vai se modificando ao longo do tempo. E aí o professor já faz tudo isso, já corrige prova, já trabalha 60 horas por semana, dá 40 tempos de aula, lida com alunos de diversas formas, enfrenta a desvalorização não só no quesito de trabalho, em falta de condição da escola, o professor de vez em quando tem que fazer das tripas coração para dar uma aula, porque não tem um projetor, por exemplo, não tem um computador para trabalhar em sala de aula, então esse cara não tem nem como lidar com internet. Muitas vezes não tem ar-condicionado na sala de aula. No Rio de Janeiro, calor de 40 graus, o cara está no calor dentro da sala de aula. O aluno não vai conseguir prestar atenção, ele está morrendo de calor. É verdade. Eu Entendeu? falo por experiência própria. Eu estudei em colégio público. Tinha época que, vamos dizer assim, era de lua, a funcionalidade do ar-condicionado, o do ventilador. O Pois ventilador é. já tinha ido com Deus, mas quando era aquele calor, o professor, a gente abria todas as portas, todas as janelas, porque simplesmente o professor não tem o que fazer. Isso é muito do governo investir na estrutura. Então a gente ficava meio que de mãos atadas. Aí, graças a Deus, eu tinha professores maravilhosos que falavam, pô, na sala não tá dando? Vamos descer, vamos por pátio. Porque o nosso pátio era todo cheio de árvore, era bem Pois é. natureza, né? Vamos botar assim, bem verde. Então dava um frescor. Mas assim, o professor ter que buscar alternativas para dar aula, eu acho que já é um cúmulo. Mas eu acho que isso é muita realidade de muitas escolas, principalmente estaduais, municipais, principalmente. As federais eu acredito que nem tanto, mas as estaduais e as municipais eu acho que carecem muito dessa atenção, principalmente nesse quesito de ensino, né? Ai, ar-condicionado quebrou. Ai, até consertar? O ventilador quebrou, até consertar. Mais e mais tempo. Você termina o ensino médio e Então, eles não consertam o ar-condicionado. É isso. exatamente. Então é um processo que a gente vê muito isso no filme, né? Dessa luta, né, dos professores, né, e principalmente com os alunos, porque é o que você disse, eles perdem aula para ter que ensinar uma Ensinar o coisa professor. que a instituição já deveria passar, e é aquilo que você falou, eles trabalham tantas horas a mais fora do contexto escola que já perde, tipo, o próprio momento de descanso, porque a gente também precisa descansar, somos seres humanos, não somos máquinas. E eles Então, é falam uma isso. O coisa. professor na ponta do processo, ele também é humano. Ele também tem necessidade. Exato, Ele não vive de tomate que ele coleta na horta, como a professora fala. Ele vive de dinheiro, a conta chega. Entendeu? Então ele tem que trabalhar mais. Então, sim, é uma é via de verdade, mão dupla. Ele precisa se atualizar. Ele tem tempo para isso? Ele tem condição para isso? Ele faz é as tripas de verdade. coração, ele leva a turma para fora. Na UERJ já aconteceu. Me levaram para fora para dar aula, porque a sala tava um forno e o ar-condicionado tinha quebrado. E aí? Faculdade pública. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não é qualquer lugar. Deu errado. É E verdade. é isso. E assim, ali só tem doutor, basicamente, ganhando bons salários. Sim, E aí você transporta isso para um colégio público. Como é que você vai prender o aluno no lugar, prestando atenção na aula, se ele está morrendo de calor? é verdade. E ainda nesse contexto, né, sobre educação e conhecimento, como o aprendizado personalizado pode transformar a forma de como adquirimos esse conhecimento? Que eu dei a minha experiência, você deu a sua experiência, tipo, esses aprendizados personalizados, porque nem sempre a escola vai ter uma estrutura, mas o professor, aquela pessoa super criativa, eu admiro muito a galera que faz licenciatura porque é de uma criatividade. Eu tenho amigas que são, primas que são, e é uma criatividade surreal. A gente se Às vezes vira, a não gente faz foco. das tripas de coração para dar aula, não tem jeito. Exato, exato. Eu vejo, as minhas primas são muito, muito criativas. Cara, elas pegam copo de plástico e fazem um bonequinho com as crianças. É surreal a criatividade. Então, tipo, como esses aprendizados personalizados você acha que pode transformar essa forma de educação? O que você acha? Me dá a sua opinião sobre essa parte. Eles são a ferramenta fundamental que a gente tem. Muitas vezes, na falta de estrutura do colégio, tudo que a gente tem para reter a atenção do aluno é inventar uma moda. Como diria minha mãe, a gente tem que inventar a moda para prender a atenção do cara.
Ainda mais na geração que a gente está lidando com o TikTok, com o Instagram, com o Reels, que provavelmente, normalmente, a nossa própria atenção de vez em quando é meio todo lugar, porque toda hora tem tela, tem estímulo visual o tempo todo, tem isso, tem aquilo. A gente tem que se virar para prender atenção, cara. É A verdade. gente se vira. A gente faz boneco, a gente faz apresentação. Tinha um professor meu que era compositor de samba. Ele tocava, ele trazia um instrumentozinho lá e ficava tocando. Ficava tocando, explicando a matéria, fazia a musiquinha com a matéria, porque é isso que a gente tem para fazer. Isso em 2019, quando eu me formei. Pô, mas isso é muito legal. Entendeu? Essas alternativas. A gente faz isso, porque é o único método que a gente tem. A gente performa em sala de aula, a gente faz barulho, fala mais alto, puxa o cara, pergunta o que que é, e a gente dá um jeito de transformar aquilo da forma mais personalizada possível num sistema de ensino que é claramente não personalizado, que é industrial. Que a gente aprova tantos para o vestibular todo ano, a gente bota ali no outdoor quantos passaram, ou quem passou para medicina no FRJ esse ano, e é isso. E é o que tem para hoje. E o colégio, a fatura de um colégio é absurda de cara. E aumenta todo ano. Entendeu? Então, assim, a gente faz o que a gente pode para transformar aquilo no mais personalizado possível. Para cuidar do aluno independente do sistema. A gente cuida do aluno. A gente fala com ele. Pô, você tem dificuldade em quê? Com o tempo que a gente tem também. E seria interessante lidar com uma turma por um tempo maior, ainda mais sendo uma turma, por exemplo, eu estudei num colégio particular. A turma tinha 50, 60 alunos. É muita gente para você ajudar em 50 minutos. É verdade. Entendeu? É muita gente. A minha turma de terceiro ano tinha 70 pessoas. E aí? É isso, Como é que o acaba professor. prejudicando muito, né? Realmente. E essa. Você coloca, vamos dizer assim, os estudantes só com um mero número, né? Mas não é isso. A gente deve focar em formar profissionais, formar pessoas, buscar que eles realmente aprendam para se tornarem profissionais cada vez mais capacitados, porque infelizmente estão se formando pessoas que, infelizmente, às vezes não têm consciência do que aprenderam. É tipo, passei, quero trabalhar, não quero faculdade. Tudo bem, isso não está errado. Você também pode trabalhar, mas eu acho que não consolidou um conhecimento que deveria estar mais consolidado para você aprender a lidar com questões da vida. Você pode ver que muitas escolas, teve um período na minha vida, que foi o quê? No meu nono ano de colégio, uma matéria que a gente pediu para o professor, que não estava nem na grade de disciplina, é sobre finanças. Não tem um colégio que te ensina sobre finanças. Às vezes você começa a comprar, e você não sabe, tipo, o que fazer com as suas finanças. Você não tem domínio do seu dinheiro, você não tem capacidade de. Ai, eu sou uma pessoa que compulsiva, que compra. Você pode ser compulsivo, mas você também tem que ter domínio do seu dinheiro, você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro. Eu acho que a questão de finanças é muito importante no meio escolar, porque a gente aprende a lidar com toda uma situação. Se você quer trabalhar, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai investir? Você vai guardar? Você vai fazer o que com esse dinheiro? Você tem diversas formas de você fazer o que você aprender com o seu dinheiro. Isso foi tipo abriu um leque na minha mente porque é uma coisa que realmente vale a pena, é importante. E não ter isso como na grade curricular e muitas outras coisas também, eu acho que faz falta. Tipo, a questão de atividades mais criativas que buscam realmente o pensamento crítico do aluno sobre tal assunto, diversas questões, sobre questões do mundo que estão acontecendo, esses debates que enriquecem a mente, fazem a gente realmente pensar, sair da nossa bolha para a gente realmente entender o que está acontecendo no mundo, das situações que estão acontecendo, porque temos uma geração que é muito inteligente, mas que não está sabendo direcionar essa inteligência para coisas boas. Eu tenho percebido muito disso. Eu costumo falar Então, o seguinte. Ah, perdão. Vou falar. Não, não, pode falar, pode falar. Não, para terminar o assunto, porque eu vou começar um pouquinho, eu vou me estender. Não, porque dentro disso tudo eu fico pensando, né, e o próprio filme traz, né, que lições podemos tirar do filme para aplicar em nossas vidas pessoais e profissionais, porque uma lição primordial que eu peguei foi que eu gostaria que tivesse sido na minha época de escola,
com essa questão de pensamentos mais críticos, coisas mais criativas, como foi o menino do nono ano participando de um documentário. Isso é incrível! Foi uma coisa que literalmente ele se sentiu, pô, é isso que eu quero fazer. Então, quando a escola oferece essas formas criativas para realmente estimular o seu pensamento crítico, é impressionante. Então, para mim, pro filme, essa foi uma das coisas que realmente eu consigo aplicar para minha vida, que futuramente, quando eu tiver filhos, eu já vou falando, se a escola não oferece, a gente vai ter esse pensamento dentro de casa. Porque é primordial, é uma primazia para mim hoje em dia. Porque você, assim, fala-se muito sobre informação, 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 mas vamos lá, se o professor for dar aula de informação, o aluno procura no Google. Informação você acha no Google. O que é o conhecimento? E aí eu falo o seguinte, informação não é conhecimento e para isso existe o professor. Por quê? Porque ele vai pegar aquela informação todinha através de um prisma, de um estudo acadêmico e vai passar para o aluno como em forma de conhecimento. Incentivando o aluno a ter pensamento crítico, incentivando a olhar para aquela situação não só pelo que está escrito no livro didático, mas a pensar o que está escrito, quem escreveu, por que escreveu, como escreveu aquilo. Então, assim, é importante tirar desse filme a necessidade de o que quer que você faça na sua vida, você tenha pensamento crítico. Você aprenda a pensar o porquê as coisas são porque são. Mas, de novo, se o aluno não tem condição, se ele tem que sair do colégio meia hora, correr para o trabalho, ele não tem tempo para parar e falar, peraí, deixa eu pensar. Eu não tenho tempo para pensar, tem tempo para trabalhar e ir para o colégio, não tem tempo nem para estudar. Em dirá para ter pensamento crítico e digerir o que você leu, e digerir o que você teve em sala de aula, e digerir o mundo que está ao seu redor. Porque parece que aqui é no ensino médio que você entende, nossa, o mundo é maior do que a minha escola. E você aprende, tem países, tem não sei quem, tem jogos de interesses, tem poder, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E você fala, meu Deus, o mundo é muito grande. E É compreender o verdade. mundo é muito difícil. E se você não sai da escola com as ferramentas necessárias, muitas vezes nem por culpa da própria escola, mas por culpa do sistema que se está, ou por culpa da escola em si, você se perde. Porque uma das coisas mais importantes desse documentário é quando eles falam, eles são cidadãos. Se você não tem um projeto de futuro, se você não pensa a educação como um futuro, você perde a próxima geração. Todinho. É verdade. Então, assim, é uma geração que tem interesses diferentes, não necessariamente vai querer, nem a nossa tinha, né? Não necessariamente vai ter aquele interesse de fazer engenharia, medicina, sei lá, qualquer faculdade tradicional, direito. Por isso que o cara não está querendo estudar isso. É muito engessado, é muito tradicional. Ele quer estudar moda, ele quer estudar audiovisual, ele quer trabalhar com outra coisa, ele quer trabalhar como influenciador, ele quer fazer outra coisa da vida dele, que não seja aquela coisa engessada. E tem espaço. Só que o Sim, colégio não está preparado para dar esse espaço. Por quê? Porque o colégio está centrado no vestibular, porque é o que dá dinheiro. é verdade. É Isso nos papel do leva. colégio, é papel do colégio público, muitas vezes, passar essa ideia. Mas aí o que o colégio público deveria ter para realmente conseguir passar isso? Para que a educação não ficasse na mão do mercado, que só vai se preocupar com dinheiro. Tem É investimento, verdade. tem dinheiro para trazer computador, para trazer projetor, para trazer informação, para trazer o que de fato é necessário para formar o aluno. Só que se o colégio não tem, os professores não têm o que fazer, por mais que a gente tente. Não há o que ser feito. É triste, você vê uma geração. É angustiante. Você está dando aula para as pessoas, você está vendo que essas pessoas estão indo para um lugar que elas não têm opção, porque os pais estão cobrando trabalhar, porque tem pressão de, eu já tenho 18 anos, eu não tenho emprego, eu não me sustento com 18 anos. O que você fez da sua vida em 18 anos? Você acabou de sair do ensino médio se você sair, se você não está no último ano. O que É você fez da sua verdade. vida? Não É tem o ensino verdade. técnico, não tem uma faculdade, que não deu tempo de fazer uma ainda. Então, como a gente está preparando? Que profissionais nós vamos ter amanhã se a gente olha para o estado da educação hoje? Nenhum. Piora. Aí você tem uma falta de profissionais qualificados, porque o sistema educacional não joga eles para fora, não forma eles. E pronto. E aí você tem um gap muito grande entre a galera que sai do ensino fundamental e de vários doutores que saem da faculdade. São dois extremos da formação. E tem gente que nem se terminar o ensino médio consegue terminar. Tanto como aqueles. Tem dois moradores de rua no documentário. E tem um Sim. que fala, pô, eu adoro ler. Eu já li 25 livros esse ano.
Aí corta um professor perguntando: quando esses caras saíram do ensino médio, o mercado estava pronto para receber eles? É verdade. E aí fica aquela É, pergunta no ar. você, Não estava. exatamente, você trouxe um ponto muito importante, né? Falando sobre essas questões da inovação, né? E isso leva, né, ao nosso próximo tema, né, dentro disso tudo do filme, que falamos sobre tecnologia e inovação. Né? O filme ele fala muito sobre essa questão, né, das inovações, da tecnologia entrando no meio acadêmico, né, seja na escola, seja nas universidades. Mas quais são as inovações do filme que você acha que estão mais próximas de se tornar realidade? Olha, aqueles colégios ali são colégios que estão em melhor estado. Assim, principalmente aqui do Rio de Janeiro, de Cachoeiros. Ele está num estado melhor, ele tem computadores, ele tem investimento maior, mas isso é raríssimo. Então, assim, quais inovações? Infelizmente, poucas. Tudo vai depender do investimento do Estado. Tudo vai depender em quanto o Estado está interessado em investir e colocar aqueles equipamentos dentro das escolas. O quanto ele está interessado em ter uma próxima geração que tem capacidade, tem oportunidade para estudar. Então, assim, os computadores dentro de uma sala de aula fariam muita diferença para o aluno, de vez em quando, passar um recurso como uma simples apresentação de slide. Se todo o aluno tivesse computador, ele poderia pesquisar, ele poderia ter mais tranquilidade para pesquisar na internet sobre a faculdade dele, para pesquisar sobre o trabalho, para trazer ideias diferentes sobre o mesmo tópico com que ele consegue procurar na internet. O professor ser o mediador desse conhecimento. Ele ensinar para o aluno o que ele deve e o que ele não deve ler, porque aquilo está ou não baseado na ciência que ele estudou na faculdade. E mostrar para o aluno como é importante ele, se assim ele quiser, claro, ele pode querer fazer um curso técnico, pode querer trabalhar profissionalmente em uma outra área, mas como é importante, por exemplo, como a gente tem mais contato com isso, que a gente é do meio universitário, ele ir para a faculdade para entender que lá você tem a parte da academia e a ciência ditada lá dentro, para que a gente possibilite o acesso do aluno à academia, para que a academia também não fique encastelada. A gente sempre vê que a academia fica muito fechada para dentro dos muros da universidade. E eles se perdem naqueles debates teóricos imensos, são bonitos no papel, mas que praticamente não tem efeito nenhum. E você perde tempo. Por mais que muitos professores universitários tentem fazer alguma diferença, mas você tem que apresentar resultado de pesquisa, você tem que apresentar trabalho científico, que a UERJ tem que estar em tal lugar, que a UERJ tem que estar em tal lugar. E você perde o contato com o pessoal que quer entrar na universidade. E a UERJ já é muito inclusiva. Tem muita faculdade que não é tão inclusiva quanto a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas assim, você perde é o sistema que não se encaixa. É o pessoal saindo do Uhum. ensino médio com a faculdade que está, sabe, eles não estão no formato certo para que esse fluxo de alunos entrando seja estável, seja bom, para que a pessoa consiga entrar na faculdade também tendo uma base de pensamento crítico, também tendo uma base de estudo, para ela não entrar na faculdade e levar um choque. Eu já vi muita gente entrar na faculdade e tomar um choque. Fala, nossa, o que é É isso? verdade. E ter que lidar O com que que eu textos fui fazer? imensos. Pois é, você entra com certas coisas e fala, peraí, que isso? Que coisa é essa? E você não sabe o que fazer, porque Não fui preparado para isso. não foi Foi uma preparado para isso. mudança de chave muito grande. Eu São tive. textos imensos, são teorias, e você fica, ai gente, mas o que eu fiz? É isso. É verdade, é verdade. Você disse tudo, né? Porque é um baque muito grande, né? Para quem sai do colégio e para quem entra na faculdade. Eu acho que a idade mais jovem que entrou na faculdade para mim, que eu lido, né, com. A gente na faculdade lida com pessoas de diversas idades, mas eu acho que a galera mais jovem 18 anos, quando literalmente já entra com 18 anos, finaliza passa, né, para 17, 18 anos e entra na faculdade com 18 anos. Eu acho que é um baque tão grande e a escola realmente não nos prepara para como é uma faculdade. E eu tive muito esse choque de realidade, né? Porque é uma forma de estudar totalmente diferente. São formas que você tem que lidar no seu cotidiano totalmente diferente. Pô, eu tô nessa área. Ele tem que começar a procurar estágio, ele tem que me qualificar, porque às vezes a faculdade te dá muita teoria e pouco aprofundamento, que infelizmente é o que está acontecendo muito hoje em dia. Então, foi até quando eu falei com o meu próprio coordenador, eu falei assim, pô, a gente não se aprofunda nesse conhecimento, eu falei assim, não.
A gente dá o que o MEC passa pra gente como obrigatório, mas não se aprofunda também em um tema. Então é uma questão do tipo, pô, eu na faculdade eu tenho que fazer cursos extras para me capacitar numa área que já deveria estar sendo capacitada dentro da universidade que eu estou. Então acho que são muitos esses embates que a gente fica pensando, pô, realmente, se eu tivesse feito um técnico, eu já estaria exercendo a área que eu estou exercendo, ou então, tipo, realmente vale a pena fazer faculdade. Então, essas inovações, eu acho que estão cada vez mais estão chegando para acelerar o processo também de formação desse pessoal e não consolida totalmente um conhecimento que deveria estar sendo consolidado. É isso, porque você percebe quando você entra na faculdade que é o seguinte, o ensino superior, dentro da graduação, ele também passa muita coisa correndo. Ele não aprofunda. É como se ele te desse as ferramentas básicas, porque ele também não tem tempo, para que você saia da faculdade, aí sim, você tenha todo o ferramental bonitinho para que você possa estudar solo. Tudo bem também que não dá para ensinar tudo. A gente também tem que dar algum tipo de autonomia para o aluno para que ele possa aprender sozinho. E na faculdade você aprende muito isso. Você tem que estudar sozinho, você tem que procurar as coisas. Mas se você for para pensar, não é todo mundo que vai ter tempo para isso. E aí é o tipo de coisa que a gente levanta estando na graduação que a gente também não sabe a resposta. A gente também luta para entender o que a gente tem que fazer. Porque você para pensar, você entra na faculdade, aí chega uma pessoa e você, olha, você não vai aprender muita coisa aqui não, você tem que procurar um estágio. Se você não solidificar no mercado de trabalho, você não vai conseguir nada quando você sair daqui. Aí você vai que nem um maluco procura um estágio, aí você percebe que você tem que fazer um curso extra, aí você já faz faculdade, você faz estágio, você faz um curso extra, você faz outro curso extra, você tem que estudar, você tem que fazer uma monografia, burnout. É Puro e verdade. simples. Burnout. Tu vai travar. Ué, não tem o que fazer? É muito triste, mas é verdade. Aí você vira e fala, poxa, mas vem cá, eu saí da faculdade agora, e o emprego? Não tem. Aí você fica maluco, aí você fala, agora realmente não tenho o que fazer. E aí você, o que você faz, no meu caso? Aí você tem o dobrar de aposta, porque na minha área, você ter mestrado, doutorado é muito importante, porque é o que vai te diferenciar. Num concurso público, por exemplo, para ser professor universitário, se você não tiver mestrado, doutorado, você não passa. Porque tem um negócio chamado prova de título, e mestrado vale tantos pontos, doutorado vale tantos pontos. Então, se você tiver só, sei lá, só uma pós-inha de um ano, que você tem que ter no mínimo uma pós-graduação, também requisito da faculdade, o mestrado e o doutorado, se você não tiver os dois, você pode gabaritar a prova que você não passa, porque vai ter alguém que vai ter gabaritado, vai ter esses títulos que você não tem. E aí você não vai passar. É. Isso também é complicado. E aí você vai para o mestrado e doutorado para você se aprofundar mais, para você ter mais foco. E você também aprende que, bom, agora realmente dá para estudar um pouco mais aprofundado, agora realmente dá para prestar atenção em alguma coisa. Aí você vai aprender também que você vai ter que funilar o teu foco, porque não dá para estudar tudo ao mesmo tempo. Então você vai ter que, aquela necessidade acadêmica de resultados, você tem que publicar uma tese, você tem que publicar um artigo, você tem que publicar não sei o quê. A É produção, a verdade. produção, a produção, a produção, a produção. E você tem que se funilar o máximo possível para você soltar o que pedem de você, senão você não ganha um canudo. Entendeu? Então, assim, uma das coisas importantes também desse documentário é quando a professora fala o seguinte: o meu sonho é que a faculdade, o colégio fosse um lugar de diálogo e não um lugar onde você serve um tempo e depois ganha um diploma. Que a Pô, sensação disse que a gente sim. tem é essa. É A gente verdade. ficou um tempo no colégio, aturou matérias insuportáveis, saiu, ganhou um papel, foi para a faculdade. Para fazer o quê? Para aturar mais matérias insuportáveis. Tem matéria que a gente também não gosta. Melhora um pouco, mas não tanto. E é isso. É A verdade. gente tem que, Melhor que claro que é o que a gente escolhe, né? Melhor que a gente é, escolheu tá ali. É menos pior, mas é realmente menos tem pior. matéria. Eu fiquei chocada, porque na minha tem cálculo, né? Tem uma aula de estatística. Gente, é uma tristeza. Eu já entro em desespero antes de ter a matéria. Já fico, aí eu fui para a de comunicação social e tem matemática no meio, mas realmente tem que ter. A gente vê em relação às estatísticas de plano de conteúdo, de briefing, de tudo que a gente tem que fazer de produção, dentro de uma produção, de o que a gente vai fazer, a gente precisa de um orçamento, precisamos de tudo, e realmente, e são coisas que a gente tem conteúdo que a gente não vai gostar, e faz parte da vida, E tá faz tudo parte bem. da vida, entende? E aí só que aí você entende o seguinte: tem coisas que você precisa estudar e que não estão ali. Daí você Exato. começa. Os estágios obrigatórios que tem da faculdade, eles não realmente preparam para o mercado de trabalho. E aquilo, você tem que se manter de dinheiro.
não é dos tomates que você planta na sua horta. Logo, você precisa trabalhar e você precisa estar pronto no mercado de trabalho. Só que aí você tem a desconexão de academia e mercado de trabalho, porque é muita teoria, muita praticidade, sem se preocupar com a teoria. E você fica nesse bate-volta, tico-teco, sem conversar. E você se encontra numa dificuldade muito grande, porque é a sua vida que está sendo definida ali. Eu não quero te assustar, mas é a sua vida que está sendo definida ali. E você fica assim, tipo, poxa, o Exatamente. que eu faço aqui agora? E é isso. É um E isso pouco. também, isso nos leva, né, para a nossa próxima pergunta, né? De que maneira o filme mostra a importância dessa colaboração entre diferentes áreas do conhecimento para o futuro? Porque ambas as áreas vão estar ali se auxiliando. Porque, como eu te falei, eu faço publicidade, mas entrou matemática no meio. Ela vai estar literalmente colaborando com o meu futuro. Então, na sua visão, tipo, qual a importância disso em relação ao filme? A importância que eles mostram ali é de como as matérias básicas, né, assim, dentro do contexto do colégio, eles colaboram para a formação do cidadão. Existe um cidadão ali que ele precisa da matemática, ele precisa da física, ele precisa da química. Não só porque cai no vestibular, mas porque ele tem que ser formado. Ele tem que ter uma noção de matemática básica para quando ele sair do colégio, ele olhar para o cartão dele e ele fala, nossa, o que é juros? Você aprende no colégio o que é juros. Nossa, o juros está tantos por cento ao ano. O que é isso? Ele tem que ter a capacidade, não eu que eu sou uma negação matemática, mas ele tem que ter a capacidade para calcular qual é os juros, o quanto ele vai pagar. Ele tem uma noção de que o valor que ele paga no cartão de crédito não é o valor que ele pega de empréstimo, muitas vezes, não é o valor que ele vai pagar lá na frente, porque o banco ele vai ganhar um dinheiro em cima dele. Então ele vai tipificar juros para ganhar mais. O quanto mais, o quanto é vantajoso eu pegar de empréstimo, o quanto é vantajoso usar cartão de crédito. Como eu tenho que me organizar. E não tem uma aula no colégio, por exemplo, de educação financeira. De formação de, olha, eu quero e muito aprender a organizar o meu orçamento num Excel. Isso é bom, isso é importante, você muda o seu orçamento no Excel. Eu estou começando a fazer isso agora. Assim, demorou, né? Estou saindo ensino médio até agora, enfim. É isso. Você aprender a olhar para o seu dinheiro como uma coisa saudável. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Como eu vou investir? Como eu vou prover para as pessoas que eu preciso prover porque elas têm necessidades? Como eu vou ajudar meus pais? Como eu vou fazer não sei o quê? Como eu vou pensar no meu futuro? Como eu vou pensar minha capacitação profissional? Então, tudo isso, para você ter essa noção de futuro, para você ter essa noção de que, olha, eu preciso me planejar porque eu tenho necessidades agora, e eu tenho necessidades de curto, médio e longo prazo, você tem que ter a formação de escola para eles te ensinarem a vida de como fazer aquilo. Porque essas matérias básicas, você pode pensar que não, mas elas dão noção. História é uma Verdade. matéria muito simplesmente que dá noção de passado, presente e futuro. Ou seja, você tem o dia de amanhã. E você Como você aprende vai viver o dia de com amanhã? os erros, né? Você Pois aprende com é. os erros e evita fazer, né? Porque é aquele famoso ditado, né? Você pode aprender com o sábio, com o inteligente ou com o burro. O burro é o que não quer saber de nada. O sábio, ele aprendeu com os erros. E o inteligente... Não. O inteligente aprendeu com os erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, quando a gente pensa, pô, você olha para o passado e tem essa visão, caraca, aconteceu isso. Eu quero buscar melhorar para não acontecer a mesma coisa, mas infelizmente na nossa sociedade isso não acontece. A gente Porque aprende quebrando a cara e às vezes nem aprende. nem aprende. Então, assim, a gente tem que pensar que os alunos que estão saindo do colégio, essas crianças que a gente vê de mochilinha, de uniforme, elas vão votar amanhã. Verdade. Elas vão ter discursos políticos amanhã. Elas vão pensar qual é o futuro do país amanhã. Então, se nós não prepararmos eles e elas para o futuro, como é que a gente vai cobrar quem você votou? Como a pessoa está perseguindo esse tema? Qual é o futuro da educação no Brasil? Essas são decisões políticas. Essas são decisões que se fazem a nível de Estado. Poxa, que plano que a gente tem? Todas as pessoas da sociedade saíram num colégio, como o professor fala. Todo mundo quase que entoa em uníssono. Olha, sem os professores a sociedade não existiria. E nem por isso nós somos, no caso ele fala nós somos deuses, eu modificaria, né? Mas nem por isso nós somos valorizados. Sem o professor não existe o próximo. Nem o próximo professor, por sinal. E nem por isso o professor é valorizado. E de novo, vai além da questão financeira.
vai da estrutura da escola, vai do respeito que as pessoas têm diante do professor, vai das necessidades do professor que precisam ser atendidas, que vão além da remuneração. Claro que ela é essencial. A gente vive num mundo onde a gente trabalha com dinheiro. Mas, assim, a gente tem que pensar em todas as pontas da produção. Se a gente quer falar de produção mesmo, no estilo capitalista clássico, a gente tem que pensar nisso. Como a gente trabalha as pessoas que estão nessa produção para que elas deem mais resultados. E não é cobrando mais e dando menos. É dando mais e cobrando igualmente o que você dá a essa pessoa para que ela seja mais produtiva. Ela estará mais incentivada a produzir, ela estará mais apta a fazer alguma coisa, a pensar a própria prática, se ela tiver condições de fazer isso, puder sentar em casa, sem ter que manter vários trabalhos ao mesmo tempo. E também ela vai conseguir, além de ter a condição, ela vai ter o tempo de pensar, porque ela não vai ter que se desdobrar em mil para pagar as contas de casa, não vai ter que fazer bico, não vai ter que fazer nada. Ela vai se sustentar do próprio trabalho e pensar a prática dela de forma saudável. Só que se você não Sim, apresenta a condição para essa pessoa vai ter que trabalhar em 1000 colégios ao mesmo tempo. Ela vai dar aula e não vai dar tempo dela. É importante, a gente faz muito essa faculdade, de ir a palestras, de pensar a prática, de olhar como funciona a situação, de fazer matérias de pedagogia. A gente não tem tempo para fazer isso depois que a gente sai da faculdade, porque você tem emprego. Aí, vamos supor que você pega um mestrado à noite, como vai ser o meu caso. Aí você pega um mestrado à noite. Trabalha de manhã, você pega um mestrado à noite, você já está trabalhando num esquema, num ritmo de trabalho quase desumano. Então, exato. assim, se a pessoa trabalha muito, ela não tem tempo de nada. Ela tem tempo de estudar para dar aula, de estudar para o mestrado e de dar um jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E eu acho que isso também nos leva para até para nossa próxima pergunta, né? Porque o filme aborda muito também das inovações como abordamos, né? Como estávamos falando. Então, quais os principais desafios para essa implementação da tecnologia que podemos apresentar? Porque sabemos que em determinado momento da nossa vida a gente vai passar horas, como você falou, trabalhando e buscando uma melhora, né, na nossa capacitação de um pós-mestrado, um doutorado. Então, dentro disso tudo, quais são os desafios que a gente poderia implementar com a tecnologia que para esse nosso dia a dia, para, vamos dizer assim, ficar mais leve? Porque sabemos que pesquisa, claro, vamos usar sim a internet, mas acho que também temos que buscar sempre fazer a tecnologia estar sempre ao nosso favor, tipo, ela nos servindo, não nós servindo a ela. Então, na sua visão, o que você acha que essas questões tecnológicas inovadoras o filme apresenta e também em relação ao nosso dia a dia, o que você acha? Ele apresenta o impacto dos recursos para os profissionais de educação, né? Você ter telas, você ter computadores, você tem a escola ali, ela tem impressora 3D, ela tem caneta 3D, né, de impressão 3D. Isso é importante para você falar para o aluno, para você dar liberdade, pô, monta um projeto, planeja alguma coisa, eu quero que você faça tal coisa, aí a pessoa vai parar, vai ter um tempo ali de aprender como mexe com inteligência artificial, como mexe com impressora 3D, como modela alguma coisa, ela pode se interessar por isso, trabalhar com isso no futuro, em uma área que tem esse tipo de coisa. Mas, assim, os principais desafios, para mim, por mais que eu possa estar sendo um tanto quanto repetitivo, mas é sempre o mesmo. É investimento e planejamento. Quanto Verdade. mais você investe, e quanto mais você investe, você joga o dinheiro com planejamento, mais resultado você pega a longo prazo. Porque você está colocando aquele dinheiro ali com um objetivo. E aquele objetivo, se você investe bem ele, você capacita os profissionais para isso, você tem uma geração muito bem educada. Você tem um Sim, projeto de país a longo prazo que educa os alunos e procura formar eles em tudo que você precisa, em ciência e tecnologia, em ciências humanas, em cursos técnicos, a gente precisa de toda a parte da sociedade funcionando, de todo mundo, senão a sociedade trava. Então a gente precisa trabalhar com todos. E como melhorar as condições de trabalho para todo mundo? Como educar essas pessoas? Como elas podem entender que elas sim, elas precisam trabalhar, mas é mais importante muitas vezes você planejar a própria vida e não viver no automático. Aí ela precisa de tempo para pensar. Pô, como é que eu posso não, é não viver a verdade. minha vida no automático? Como eu posso planejar o meu futuro? Eu tenho tempo para fazer isso, mas o cara que trabalha no mercado não tem. O cara que está fazendo faculdade e trabalhando ao mesmo tempo, ele não tem. É Não dá. verdade.
Porque o cara também tem uma vida social, né? Ele também é gente, ele também existe. Com certeza, Ele tem que precisa de um momento de descansar. lazer. Ele tem que descansar, pelo amor de Deus. É isso, entendeu? Não, realmente. E é o que você disse, né? Quando a gente investe, né, nessas infraestruturas, porque são poucos os colégios que possuem esse investimento, poucas às vezes as faculdades que também possuem esse investimento. Há pouco tempo eu conheci, né? Teve, se não me engano, uma feira de tecnologia que estimula o conhecimento de alunos no meio da escola. Eu achava que essas feiras eram mais para o pessoal universitário, mas tem muitas pessoas de colégio que recebem esse investimento, como você falou, tipo, eles receberam uma impressora 3D, uma caneta 3D. Eu não Pô, tive isso isso no meu colégio. exatamente! Pô, esse E era caro. investimento, exato, é uma coisa cara, não é uma coisa barata. Então, tipo, não é todo lugar que vai ver esse investimento. Então, quando a gente vê já que existe um pingo de esperança, que tem lugares que recebem esse investimento para implementar uma tecnologia, para fazer essas pessoas pensar. Cara, é surreal ver que existem essas feiras de ciência, essas feiras de robótica no meio escolar, para estimular esses jovens a crescerem, se tornarem profissionais, sejam engenheiros, sejam programadores, sejam quaisquer coisas que eles querem ser. E é muito legal ver, mas é só uma pequena parcela que, infelizmente, recebe esse investimento. Acredito que se, como essa escola demonstrou que possui essa oportunidade de ter uma impressora 3D e uma caneta 3D, gente, já é um passo muito grande também, mas buscamos melhorar as outras coisas. Então, é uma coisa que vai ali, aos pouquinhos, mas a gente chega, é tudo um processo. Vamos ter fé que isso vai crescer futuramente, a gente, bem mais velho, ter essa visão, pô, começou assim, mas percebemos que está cada vez mais crescendo no meio das escolas, das universidades, tendo esse investimento. Tipo, eu acredito que esses jovens vão sim trazer um conhecimento surreal, porque você vê que também os grandes bambambãs da tecnologia começaram também na faculdade. Na faculdade. E, tipo, eram pessoas muito fora da caixa. Não eram aquelas pessoas, tipo, ali, entrei, ouvi e saí. Não, elas ficavam ali, tipo, matutando as ideias, pensando no que tinha que fazer. E aí, ó, se tornaram caras incríveis da tecnologia. E para isso elas precisaram de tempo. E aí que tá. O cara Exato. tava na faculdade e ele dormia na faculdade. Tem muita essa tradição, por exemplo, nos Estados Unidos. Pô, o cara dormia na faculdade. O cara tava lá dentro do campus o tempo todo. O que ele fazia? Ele estudava. Ele matutava. Ele observava o circuito social e como as pessoas interagiam e como elas gostavam de interagir, o que elas precisavam para interagir. Aí veio o Facebook. O cara criou uma rede Exatamente. social, porque, putz, se eu criar isso aqui, todo mundo vai poder se conectar através do telefone, não vai precisar se encontrar pessoalmente. O cara cria o Facebook. O cara tava Exatamente. parado, matutando, vendo como. Por isso que eu falei, muitas vezes você aprende mais fora de sala de aula do que dentro. Que ele Isso, observou o você vai ter a contexto, ele troca. falou: peraí, e se eu conectar todas essas pessoas? Quanto dinheiro eu não Exato. vou ganhar? Exatamente, É exatamente. isso. Você vê que é o que você falou, tipo, você ter tempo, mas também investir em você. Se você quer realmente ter esse tempo, é chegar, sei lá, seja o prefeito da sua cidade, da sua faculdade, do seu colégio, fala assim, olha, eu tenho um projeto assim, eu tenho esse pensamento. Não sei se vai dar certo, mas eu tô tendo esse pensamento. Gostaria que pudesse investir numa coisa assim, mas infelizmente investir Burocracia. nesses projetos é uma burocracia tremenda e não são todos que querem. Não são todos. E Se não mesmo você. são, se não são essas escolas participando dessas feiras que realmente tem uma troca, né? Tipo, se os seus alunos ganham, recebem um dinheiro, a escola recebe um nome, então, tipo, tá ali, tá ali. Então, infelizmente, acaba sendo bem difícil de você buscar esses novos cientistas que estão chegando nessa geração, mas vamos torcer que futuramente isso tudo mude, né? Que esse filme a gente pense que ele seja para conscientizar e ensinar essa nova geração, até as pessoas dos poderes acima de nós, que possam fazer uma diferença nisso tudo, porque o circuito movimento é isso. A gente ensinar e conscientizar através dos filmes.
E o filme, e de início tudo foi, a priori foi tudo isso. Ensinar e educar. Se não tem uma pessoa que tá ali, tem que ter outras formas, uma outra alternativa. O filme começou a partir disso, de mostrar, tipo, um lazer para a pessoa ao mesmo tempo, mas também de mostrar uma realidade que acontece, porque os filmes, na maioria das vezes, é um retrato da realidade que está acontecendo. E o circuito movimento, ele está buscando e trazendo isso tudo para a sociedade. Isso é de suma importância. Por isso a gente está aqui sempre divulgando os filmes, falando, promovendo esses debates, essas conversas, que está aqui, ó, para nosso cérebro está aqui, ó, funcionando, buscar o pensamento crítico, e é isso, fazer isso tudo. Exato. É buscar conscientizar as pessoas, e o que o filme traz é isso. Se você quer mudanças na educação, você tem que pressionar o cenário político para que isso venha a acontecer. Eles falam toda hora de planejamento de educação, tem que ter um planejamento, tem que ter um planejamento para toda a educação. As pessoas têm que levar a educação a sério. Sabe? A educação tem que ser um negócio que é para ser cuidado. Se você não cuidar da educação, você perde a geração inteira de pessoas. Você perde cientistas, você perde professores, você perde médico, você perde todo mundo. Vai todo mundo embora, porque o que as pessoas tinham interesse em fazer se perde. É verdade. E é uma coisa que, se a gente deixar, a gente vai falando, 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 que é um assunto que a gente gosta. É um debate, uma conversa muito legal, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Não temos perguntas aqui na caixinha, mas agradeço muito a você, Bruno, pela participação, contando um pouquinho dessa visão do filme, né? Espero que você tenha gostado. Pode divulgar para todo o pessoal da faculdade, se você quiser, o circuito, teremos mais palestras, pode divulgar os filmes. Espero que todos tenham gostado muito da nossa live, né, sobre o filme O Futuro do Agora. Agradeço a todos os nossos patrocinadores e principalmente a MPC Filmes. Muito obrigada pela participação, tá? E um beijo. Se você quiser Beijo, eu falar alguma agradeço coisa, fique à pelo. vontade. Não, eu agradeço pelo convite. Beijo e até. É isso. Até a próxima. Então tá bom. Tchau, tchau, Bruno. Tchau. Tchau, gente.